Olha, Porto Alegre está passando por um momento decisivo. Sabe aquela sensação de cada vez mais trânsito, cada vez mais carro na rua? E o transporte público? Parece que está perdendo passageiros? Pois é, a cidade chegou num ponto que precisava de um plano e um plano ousado. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, o Plano de Mobilidade Urbana da capital gaúcha. Vamos entender direitinho como ele quer, basicamente, redesenhar o futuro de como a gente se move pela cidade. Então, uma grande questão é essa, né? Para onde Porto Alegre está indo? Porque, de verdade, a cidade está de frente para um desafio gigante de mobilidade. E não é só uma impressão, não. É preciso uma resposta que seja corajosa e, claro, muito bem planejada. E são os números por trás desse desafio que mostram o porquê de essa conversa ser tão importante agora. Para a gente entender a urgência da coisa, o primeiro passo é olhar bem de perto para esse dilema da mobilidade. E olha, os dados que a gente vai ver agora, eles pintam um cenário que é, no mínimo, preocupante. E a história que os números contam é bem direta. Pensa só. Antes da pandemia, Porto Alegre tinha 800 mil pessoas andando de ônibus todo santo dia. Hoje, esse número caiu para 600 mil. São 200 mil passageiros a menos todos os dias. É uma queda gigantesca. E é exatamente essa mudança tão drástica que acendeu o alerta, sabe? Ficou claro que era preciso pensar numa nova estratégia. Aí fica a pergunta: para onde foi toda essa gente? Bom, muitos foram para o transporte individual, para o carro. E as projeções, elas são bem claras. Se nada mudar, até 2032, a cidade pode ter 620 mil carros circulando. Imagina só. É uma pressão cada vez maior numa infraestrutura que, convenhamos, já está no limite. O resultado? Mais e mais congestionamento para todo mundo. Então é isso. A cidade chegou naquela encruzilhada, sabe? Ou continuava nesse caminho, ou escolhia uma nova direção. E a escolha foi essa: criar uma estratégia totalmente nova, bem mais completa. É aí que entra o tal do Plano de Mobilidade Urbana, o PMU, que a gente vai desvendar agora. Certo? Então temos esse plano em movimento. Mas o que ele propõe na prática? Qual é a ideia, a filosofia por trás dele? Vamos ver. Bom, falando de forma mais oficial, o PMU é um projeto estratégico que foi aprovado lá em julho de 2022. A ideia é que ele funcione como um guia, sabe? Um mapa mesmo, para orientar o futuro da mobilidade em Porto Alegre. Não é só uma lista de regras, é para ser uma visão de longo prazo. E tem uma fala do secretário adjunto de Mobilidade Urbana, o Matheus Aires, que resume muito bem o espírito da coisa. Ele disse o seguinte: o plano não é estático e prevê revisões ordinárias. Estas revisões são feitas a partir do diálogo. O que isso quer dizer na prática? Que o próprio plano já nasceu sabendo que vai precisar ser atualizado e que essa atualização tem que vir da conversa com a sociedade. Essa ideia de diálogo constante é o coração da filosofia do plano. Ele foi pensado para ser dinâmico, participativo e, o mais importante de tudo, adaptável. Isso é quase revolucionário, porque a gente sabe que muitos planos urbanos no Brasil acabam na gaveta, né? Ficam desatualizados. A proposta aqui é outra, é ter um documento vivo que evolui junto com a cidade. Ok, a filosofia é bonita, mas e na prática? Como isso tudo vira realidade? É o que a gente vai ver agora, nas ações e metas futuras. É aqui que o plano sai do papel e começa, de fato, a ganhar as ruas. O plano tem um roteiro bem claro, dividido em etapas. As ações de curto prazo, aquelas mais urgentes, começam a valer agora, em 2024. Depois, em 2028, o plano para, revisa e implementa as metas de médio prazo. E tudo isso vai se somando para chegar na visão de longo prazo, lá para 2032. Ou seja, é uma abordagem passo a passo, bem estratégica. E no que eles estão focando, quais são as prioridades? Basicamente são 3. Primeiro, fortalecer o transporte público. Segundo, melhorar a vida de quem anda a pé. E terceiro, ampliar as ciclovias. Fica bem claro aqui um compromisso com as formas de se locomover que são mais sustentáveis e, vamos dizer, mais democráticas, né? E para cuidar dessa primeira prioridade, o transporte público, tem um programa que é o coração da estratégia. O nome dele é Mais Transporte. Pensa nele como a principal ferramenta para dar uma nova vida para o sistema de ônibus da cidade. E é aqui que a gente vê um dos resultados mais diretos no bolso de quem usa o ônibus. Um ponto central do programa Mais Transporte é segurar a tarifa em R$ 4,80. Manter esse preço estável é uma maneira de deixar o transporte público mais acessível e, claro, mais atraente para mais gente. E olha só, a coisa pode ficar ainda melhor. Existe a chance real de essa tarifa baixar para R$ 4.
Para isso acontecer, depende de subsídios do governo federal. É um bom exemplo de como a cooperação entre a prefeitura e o governo federal pode trazer um benefício bem concreto para o dia a dia das pessoas. Mas claro, para um plano desses funcionar de verdade, não dá para pensar só em ônibus e carro, né? É preciso ter uma visão muito mais ampla, uma visão integrada da cidade como um todo. E para essa visão mais ampla sair do papel, foi preciso uma mudança fundamental na governança. Ou seja, não adiantava só criar novas regras, era preciso mudar a própria estrutura, a forma como as decisões sobre mobilidade são tomadas na cidade. E essa mudança na governança é chave para entender o plano todo. Antes existia o CONTU, o Conselho Antigo. O foco dele era transporte urbano. O que isso quer dizer? Basicamente, ônibus. Agora foi criado o COMU, o novo conselho, e o foco dele é em mobilidade urbana. Parece só uma troca de palavras, mas a diferença é enorme. Mobilidade inclui o trânsito, as calçadas, o fluxo da cidade inteira. É uma mudança total de perspectiva. Na prática, essa visão integrada significa que um novo conselho, o COMU, tem muito mais trabalho a fazer. A missão dele é melhorar a fluidez da cidade como um todo. Isso passa por modernizar os semáforos para criar as tais ondas verdes e diminuir aquelas paradas desnecessárias. E também, algo que é essencial, cuidar das calçadas. Porque no fim das contas, a nossa jornada não começa no ponto de ônibus ou no carro, né? Começa no momento em que a gente pisa fora de casa. Então, para a gente amarrar tudo, dá para dizer que o futuro da mobilidade em Porto Alegre está sendo construído em cima de 3 pilares. O primeiro é o planejamento estratégico. O segundo, o uso de tecnologia. E o terceiro, que é crucial, é a participação social. É a mistura desses 3 elementos que dá a força para esse plano. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Será que esse modelo de Porto Alegre, que junta planejamento com participação das pessoas, poderia servir de inspiração? Será que ele pode ajudar outras cidades a repensarem o seu próprio futuro e a forma como todo mundo se desloca? É uma questão que, com certeza, vale a pena a gente ficar de olho.